estamos de volta agora em definitivo com mais uma edição do programa Tribuna Livre aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, Rede Cultura. Como eu falei agora há pouco, nós temos o prazer de receber no programa de hoje o secretário de Educação do Estado, o professor Aberson Carvalho. Seja bem-vindo, secretário. Prazer recebê-lo aqui no programa. Obrigado, boa noite. Luiz. Boa noite. É um prazer estar aqui no seu programa. É um sonho também realizando, né? A gente acompanha esse programa Tribuna Livre já há muito tempo. E estar na mesa com você, juntamente com os nossos dois deputados, ex-deputados constituintes aí, Fosmi Lima e Narciso Mendes, é sempre um prazer abrir esse papo, fazer esse diálogo e falar um pouquinho sobre educação e esporte, que hoje é a pasta que a gente está trabalhando, atuando. Exato. Né? Por falar nisso, amigos telespectadores, o investimento na educação este ano foi superior a 450 milhões de reais. Jamais a gente viu tanto investimento na educação na história do nosso Estado. E para o ano que vem, o orçamento está em discussão no momento, na Assembleia Legislativa, deve ser aprovado no próximo mês. O orçamento, eu digo, será de 1 milhão e 700 milhões de reais. 1 bilhão, não? 1 bilhão e 700 milhões de reais. Obrigado aí, Osmir, pela correção. Então, é um orçamento também jamais visto na nossa história. Seja bem-vindo, Osmir Lima. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite, doutor Narciso. Muitíssima boa noite. Doutor Narciso, quem fez a primeira pergunta ano passado, aliás, na semana passada? O senhor? Foi. Foi. Então vamos dividir hoje, vamos desequilibrar. Osmir Lima, faça a primeira pergunta ao nosso Secretário. Bem, primeiro prazer de tê-lo aqui, Aberson. E parabéns pelo seu trabalho frente à Secretaria de Educação. Eu vou dar uns dados aqui que eu colhi sobre o IDEB. O IDEB, para quem não sabe, é o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica. E o secretário estava me explicando que ele compreende todas as séries, não é isso? Vai Desde o início, né, ali do ensino primário, antigo primário, hoje os anos iniciais, ensino fundamental 1, do primeiro ao quinto ano, até o ensino médio, né, que é primeiro, terceiro ano, segundo, terceiro ano do ensino médio, que também compreendem eles. É toda etapa de ensino básica, sem ser a superior. Tudo que está abaixo do superior compreende educação básica. Perfeito. E aí eu fiquei até surpreso, porque o Acre tem um IDEB maior do que Alagoas, do que Amapá, do que Amazonas, do que a Bahia, do que o Maranhão, do que Pernambuco, do que Piauí, do que Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins. Eu acho que isso é um bom significado para os administradores da educação. Tem a dizer sobre isso, secretário? É um significado importante, é um passo importante, apesar de nós termos na própria educação ainda críticas enquanto a essa nota, a gente precisa avançar, precisa melhorar. O investimento que é feito no Acre, na pauta da educação, é um investimento muito significativo. E quando colocamos ainda, mesmo que na 13ª posição, né, em relação ao país, a gente ainda tem muito a avançar. E é um desejo do governador, nós estamos fazendo hoje, por exemplo, hoje, na data de hoje, nós estamos fazendo desde o dia 23 de novembro a hoje, vai até o dia 10, nós estamos fazendo as provas do SAEB, que é essa avaliação do IDEB. Então, a gente tem aí a nossa programação de ficarmos entre os 10 melhores do país. Né? Costumamos dizer internamente que o que nós investimos em educação, a gente precisa efetivar nesta nota. E eu acho que a gente precisa estar ali mais à frente. E é um desafio do governo, é um desafio nosso, da nossa própria equipe, avançar ainda mais nessa questão do IDEB. Não estamos satisfeitos, mas entendemos que é um processo de construção, é um processo que estamos amadurecendo, e olhar o Acre à frente de diversos estados do Norte, do Nordeste e do Sudeste é de fato aí um prazer. Mas temos muito, muito ainda a fazer. Vale lembrar que esse resultado é o resultado da pandemia ainda. Isso mostra como o governo buscou, mesmo na pandemia, manter a transmissão de aula em canal de TV aberta, manter a rotina escolar no dia a dia com o aluno através da educação conectada, dando notebook, internet aos professores, garantindo aí que a luz da educação não se encerrasse aquele aluno.
E aqui eu quero fazer um registro aos nossos professores. Enquanto secretário de Educação e representando neste momento o governador Gladys Camelier, a gente tem um agradecimento especial a todos vocês. Os professores foram os heróis silenciosos da pandemia. Porque enquanto todo mundo olhava para a saúde, mostrando que a saúde tinha um desafio, de fato tinha um desafio de que era manter as vidas das pessoas, a educação não parou. E ela não parou e ela continuou. Tivemos professores que pegou sua motinha, que pegou seu barco, que pegou sua canoa, andava 24 horas, 48 horas de barco para poder entregar lições, um caderno para os alunos da educação do campo, para a educação ribeirinha, para a educação indígena, enfim, rural. Isso tudo são desafios que muitas vezes não se vê no Brasil. Quando você olha para a educação do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, até mesmo do Nordeste, a vida ficou mais fácil, a energia chegou, né? A internet está acessível, mas quando você olha para o norte do país, quando você olha para o Acre, você olha para uma educação ainda sem energia, muitas vezes até sem escola, Narciso, pleno século XXI. Então, quando você pensa em educação no norte do país, você pensa nos desafios que são de levar para um indígena, para o ribeirinho, para a própria educação do campo, uma educação com qualidade. E é nessa perspectiva que nós estamos investindo, estamos buscando melhorar ainda mais a condição do professor e do aluno, para que o nosso IDEB possa ser ainda melhor. Ótimo. O professor, o doutor, Nosso professor. o secretário Aberson. O Muniz já lhe fez tantos elogios, O senhor vai fazer o contrário agora, né? Vai dar seguido dos elogios que também o Osmi fez. Merecidamente, eu faço a ressalva. E quando eu cheguei aqui, que busquei analisar quem era o tal Aberson, embora já o conhecesse, eu só recebi boas informações. Então, vai aqui a minha pergunta. Eu sou formado em grau superior há 50 anos. E olha que ele se formou já tarde, viu? Aí vem a pergunta que não pode calar. Por que nesses 50 anos a educação pública do Brasil só tem piorado? Eu não estou me reportando ao Acre, estou a nível de Brasil. E isto é um fato inequívoco. Sabe o que é bacana? E aí eu estou aqui com o nosso telespectador. Uma conversa dessa inteligente é muito interessante. E questionar, né, assim, ou refutar, ou contrapor na mesa, ela é muito interessante. Mas vou colocar alguns pontos, Narciso. A sensação, de fato, é essa, de que hoje nós temos estamos perdendo a qualidade, né? Estamos ali distanciando da qualidade. Mas é algo que a gente põe na mesa e se questiona. Estamos perdendo a qualidade no avanço científico? Estamos perdendo a qualidade onde nós estamos transformando o mundo para outros patamares que jamais eram vistos naquele momento, 50 anos atrás? Estamos perdendo qualidade quando você universalizou a educação para todos, que naquele momento onde você formou, só era a classe A que poderia acessar, ou seja, já tinha uma boa formação a partir do berço? Notadamente no nível superior. Notadamente, só rico frequentavam as universidades federais, não tinha escola particular, não tinha universidades particulares há 50 anos, você vai ter pontualmente uma ou outra nos grandes centros. E naquele momento a educação era formada para a base, e o mundo se transformou para você ser formado para o mundo, mas você tinha uma educação de base. E hoje nós temos uma educação para o mundo, onde a base é importante, mas você tem outros elementos na sua formação para ele. Eu costumo dizer que talvez hoje o desafio não é a qualidade, mas é o perfil do aluno que temos. Quando você tem hoje 95% de cobertura do teu estado com acesso à educação e você não tem 100% porque alguns não querem estar na escola ou moram em áreas totalmente isoladas que, infelizmente, a gente ainda não chegou.
Mas hoje, por exemplo, no Acre, nós temos escola para todos que precisam. E temos uma educação, sim, de qualidade. Quando você olha para o Taquari, e isso não era, na sua época isso não existia. Quando você olha para o Taquari, bairro aqui de Rio Branco, e você tem uma aluna da escola pública passando em medicina na UFAC. Então é questionável essa questão de qualidade para o momento e para o tempo. E isso eu preciso fazer uma defesa, não é do nosso trabalho em si, enquanto secretário de Educação, que eu estou há quase 2 anos, mas é uma constatação do tempo da educação, seu lapso temporal. Hoje, nós temos uma educação e um conhecimento que está na palma da mão, que são os nossos smartphones, o eletrônico, a internet. Hoje eu costumo dizer que nós temos 2 alfabetizações primárias a se fazer. O letramento, que é o português, né, a escrita, ler e escrever, e a tecnológica. Então, compreender isso é compreender a dinâmica do mundo. Concordo com você que existem muitas melhorias a serem feitas. Concordo com você que falta mais uma disciplina em virtude da liberdade, em virtude desse mundo que nós contemporâneo, onde todos não tem mais tempo, o tempo parece, nosso relógio parece que se tornou menor, né? O tempo parece que diminuiu, né? A sensação é essa. Mas isso nos leva a debater essa qualidade. Eu costumo dizer, né, que a minha educação é melhor do que a apresentada hoje, mas não necessariamente isso está na mesma ordem. Hoje, o mundo científico é muito melhor do que o meu na minha época que eu estava estudando. Eu quero dar um exemplo do que você acaba de afirmar, secretário. Em 1958, Narciso, na minha cidade natal, que é Cruzeiro do Sul, não havia ginásio. Todos os filhos das pessoas que tinham melhores condições iam para Manaus ou Belém para estudar o ginásio. O ginásio. Exatamente. Eram os grandes centros da Amazônia. É. Né? Eu, por exemplo, fui aluno fundador do ginásio Cruzeirense Craveiro Costa em 1958. O primeiro ginásio existente no município, no segundo município do estado. Isso é um exemplo maior de que o ensino, no estado e no país, houve uma universalidade desse ensino. Não é isso, secretário? Exato. Agora, secretário... O ginásio, gente, para quem não sabe, não lembra, quem não é é o primeiro grau. Secretário, Isso. não há como se falar Obrigado, Maninho. da importância da qualidade do ensino. Eu parabenizo o Brasil por ter universalizado a matrícula. O Brasil praticamente só não estuda quem não quer. Exatamente. Mas num lapso temporal ainda inferior ao que o Osmir acaba de se reportar, a velha China, do seu imortal Mao Tse-tung, tinha um pensamento socialista, de querer resolver todos os problemas ao mesmo tempo. E quando você quer resolver todos os desafios ao mesmo tempo, você acaba sendo derrotado por um deles. Aí me chega Deng Xiaoping. Ou, em outras palavras, quem tem muitas prioridades acaba não tendo nenhuma. Aí Deng Xiaoping disse: a China tem problema da segurança, emprego, educação, tudo. Se eu quiser resolver todos os problemas, Não resolvo nada. não resolverei. Aí disse: eu vou enfrentar o primeiro deles, a educação pública. E em 40 anos, a China saiu da condição de um país desgraçado. Lá no Nordeste, eu não sei se aqui no Acre, na época, tinha o ditado. Quando o caboclo queria mandar uma pessoa para o inferno, dizia: vá para a China. Não, isso é universal quase. E hoje, a China, em 40 anos, tornou-se a potência que está ameaçando o primeiro lugar com o próprio Estados Unidos. Graças à educação. Educação revoluciona, né? Isso é fato, né, Narciso? Eu acho que a grande questão, acho que não existe no mundo ninguém a não afirmar
a importância da educação para o desenvolvimento social e econômico de um país. E eu digo isso abertamente para todos, abertamente. Eu digo isso, que a educação no Acre, ela só vai avançar, ela vai continuar avançando, mas o Acre só vai se desenvolver com a qualidade dela. Concordo. Eu acho que a questão soja, pecuária, todos os elementos econômicos, eles só serão potencializados com o desenvolvimento tecnológico e científico. E isso é da educação. Os processos de ocupação da terra, do solo, ele só vai ser produtivo se nós tivermos a educação. E aí é um compromisso do governo Gladys, é um compromisso deste governo que a educação avance para esta qualidade, Narciso. De fato, a China moderna, a China contemporânea, nos últimos 40 anos, ela faz uma grande revolução. Mas aí eu vou te dizer que a China tem dois países. Tem a China ultrapassada, ainda do século XV, que é a China lá atrás, lá da agricultura, e tem a China dos grandes centros. Nos grandes centros é essa China fantástica. Mas o que tem de chineses analfabetos? Ainda tem. Não, e é significativo. O número é fora do comum. É fora do comum. Economicamente, a China é um sucesso. E a China, dentro daquelas cidades industrializadas, ela é de fato esse modelo. Eu não usaria a China como um fenômeno, mas existe um país bem menor que transformou... Coreia do Sul. Que transformou, Claro. se transformou na educação e na tecnologia. Samsung, o exemplo, eu sei que é propaganda, mas não é propaganda, não, só para citar, não. Indústrias como Samsung, você tem a Kia Motors, você tem a Hyundai, você tem diversas empresas que são coreanas do Sul e que no prazo de 30 anos, até menor do que a China, conseguiram avançar, se desenvolver, se tornar uma grande potência Inclusive a econômica. indústria tecnológica. Exatamente, é um grande campo tecnológico, né? Que rompe o Japão, que leva o Japão até a cair mais. Porque na Ásia ali existia essa disputa. Então você tem ali os tigres asiáticos, né? Os famosos tigres asiáticos, que você vai compor ali dentro desse centro econômico tecnológico, competindo com o mundo, onde você tinha Japão, e você entrou a China, você tem Coreia, você tem aqueles países que trazem a tecnologia para o mundo. Secretário, e você ainda tem como elemento de comparação no grau de desenvolvimento da Coreia do Sul o atraso da Coreia do Norte. quer dizer não precisa mais explicações. É didático, né? Hein? É didático a questão. Mas assim, eu preciso, enquanto professor, defender a educação brasileira. Se nós olharmos, não vou olhar muito longe não, Narciso. Nós estamos em 2023. Se nós olharmos antes da LDB, que ela é de 1996, olharmos para o Brasil, naquele momento o FMI tinha condicionado o Brasil a dar acesso à educação. Eu lhe dou o dinheiro, país, mas você precisa abrir educação. E naquele momento se tomou uma decisão, já era o Plano Real, já era Fernando Henrique Cardoso presidente, naquele momento se tornou uma decisão de se universalizar o primário, que é o ano fundamental do 1º ao 5º ano, porque não tínhamos escolas. E o mais importante, digamos, que o ensino fundamental é o mais fundamental das etapas. É a base. É a Parte base. dali. Se o aluno não sabe ler, escrever, não sabe somar, multiplicar, não sabe subtrair, este aluno, ele tem complicações no futuro. Então, ali é a base. E na década de 90, se foi proposto uma política de inclusão e de construção de escolas para a base. Então, quando você pegar na década de 90, você tem esse avanço. Quando você vem no início dos anos 2000, você avança nas outras etapas de ensino. E hoje você tem essa cobertura educacional. Eu acho que o Brasil está pronto. E aí a gente conversou agora esses dias com o ministro Camilo, que a gente tem uma relação muito boa, sempre estou em Brasília. E aí eu quero agradecer o ministro Camilo por nos receber. Eu acho que o Brasil precisa se fazer um novo pacto federativo que está sendo feito. De educação integral, de educação, de alfabetização na idade certa, no 2º ano das nossas crianças. Porque você só vai poder avançar na qualidade quando você universalizou, já está feito. Agora a nossa discussão é qualidade. E a qualidade ela se vem através de processo. Mas a gente precisa discutir no país, e aí eu sou criticado pela academia,
A gente precisa discutir no país a formação. Está quem? Para o aluno hoje contemporâneo, nós formamos ainda do século XX. O nosso professor é formado com a cabeça do século XX. O nosso professor, ele é formado sem um instrumento tecnológico. Como é que eu entro numa sala hoje, Osmir, e vou dar uma aula, sendo que o aluno, na hora que eu fizer a primeira abordagem, ele faz um clique no celular e vê tudo que eu estou dando, e eu não envolvo esse aluno para ele ter este ambiente de conhecimento para a gente navegar. E é essa revolução que o Acre está fazendo. Nós entregamos este ano, Narciso, Osmir e Muniz, 40 mil tablets com internet. É mesmo. Para todos os alunos do ensino médio. Todos os alunos do ensino médio ganharam um tablet com internet. Fizemos a entrega de mais de 10 mil computadores com internet para os nossos professores. Esse investimento tecnológico do nosso programa da Educação Conectada, ele visa instrumentar o professor a ter dois campos: o livro, a lousa, mas a tecnologia. Porque esse mundo que estamos vivendo hoje, sem a tecnologia, nós não vamos a lugar nenhum. A luz hoje do desenvolvimento é a tecnologia, é a ciência. E é esse o compromisso que nosso governo está fazendo. Para você ter ideia, Narciso, hoje nas nossas escolas, todas as escolas nossas de ensino médio e de ensino fundamental 2, tem laboratório de química, física, biologia e matemática. É mesmo. Microscópio, pepetas, práticas experimentais que não eram vistas. E é este governo que está fazendo essa revolução. E aqui eu preciso dar o mérito. E aí, Vamos fazer o seguinte, o senhor dá o mérito depois, tá bom? Perfeito. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. E você, claro, vai continuar conosco porque o programa está bom e vai ficar ainda melhor. Até já. Tem que dar mérito pro Binho. Voltamos com a segunda parte do nosso programa de hoje, Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, nesta segunda-feira. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Siga-nos nas redes sociais, @o Rio Branco. O nosso programa e outros programas da TV Rio Branco estão disponíveis para você aqui no portal riobranco.net e também no nosso canal no YouTube, ok? Muito obrigado mais uma vez. Secretário, antes de passarmos a palavra para o senhor explicar e dar o mérito para quem de fato merece, só para contextualizar melhor, nós estamos aí diante de já no finalzinho dessa primeira fase do Plano Nacional de Educação. Foi implantado em 2014, em 2024 ele deve passar Segundo. né? O segundo Segundo plano. Com as 10 diretrizes, 20 metas, enfim, não necessariamente nessa ordem. E o senhor, nós fizemos uma matéria um dia desse, o senhor já começou a discutir com o pessoal do MEC e também aqui o chamado novo ensino médio, o que pode melhorar em tudo isso, né? Enfim, e aí o senhor falou mesmo que de passagem aí no outro programa não menos importante, que é o PNAEC, né? O Programa Nacional de Educação na alfabetização na idade certa, né? Porque há aliás, o Instituto Ayrton Senna deu uma ajuda nisso, mas depois houve um contrassenso, a verdade é que não foi muito para frente. Mas afinal de contas, e o mérito? De quem? Eu estava falando que a gente está vivendo um processo de revolução tecnológica na educação, um novo formato de educação, uma educação híbrida, uma educação voltada à rede, voltada presencial, uma educação do futuro. Mas a gente não pode deixar de também dar o mérito da educação, da transformação que o nosso ex-governador e secretário Binho Marques fez. Binho foi um importante instrumento na estruturação da educação. O Acre tem as escolas mais bonitas do país. Você vai no Rio Grande do Norte, você vai em São Paulo, você vê aquela arquitetura que parece mais uma prisão. E quando você olha para a escola do Acre, ela é uma escola integrada. E isso a gente precisa dar um mérito. Aquela escola que ele fez lá no coração, digamos assim, da Baixada da Sobral, é um exemplo disso. Todas as nossas... Escola Boa União. Boa União, todas as nossas escolas. Em segundo grau. Todas as nossas escolas, se você for olhar, ela se abre para a comunidade e se abre para a cidade, para o bairro. Ela é o centro, né?
E isso foi um modelo, um desenho pensado e elaborado com um conceito que foi na gestão do BIM e construção de muitas escolas. Isso a gente não pode negar, aquele processo de expansão que era necessário para aquele momento. E isso eu preciso reconhecer e a gente precisa dar aos nomes. E não tem um problema nenhum com isso, o governador também não. A gente precisa reconhecer as ações do passado. A gente não chegou para fazer tudo, a gente chegou para dar continuidade, avançar e redirecionar para o futuro. Né? E é isso que nós estamos fazendo. O que fizeram lá? Vocês modernizaram a escola? Modernizaram, estão modernizando, as escolas estão com laboratórios de informática, as escolas hoje estão passando por um processo de manutenção e reforma permanente. Nós temos hoje um investimento ano passado, só ano passado nós gastamos 75 milhões em manutenção em escolas. Então são investimentos significativos que mostram e apontam para o futuro. E isso é preciso deixar claro. Secretário, eu tenho aqui alguns dados e me corrija se eu estiver errado. O Estado tem 612 escolas, aproximadamente 100 mil alunos. 150 mil. 150 mil, já está hoje, que são dados de 2021. Estamos com 150 mil. 4.468 professores, ou tem mais? Tem mais. Tem mais? Tem mais. Uns 5 mil aproximadamente. Hoje nós temos professores, nós temos hoje professores, mais de 13 mil professores. No Estado? No Estado. Eu pergunto, há necessidade de aumentar mais essa estrutura educacional? Nós temos a necessidade de uma alteração. Nós temos hoje um volume muito grande de professores provisórios. Se equipara no per capita, 65% destes 13 mil são de provisórios. Então é algo que precisa se inverter. A gente costuma dizer na política educacional que a situação ideal é você ter 30% de professores provisórios e 70% de professores efetivos. Talvez esse dado aqui efetivo. seja E essa de efetivo, figura né? do professor provisório é para atendimento de qual? Todas as etapas, De todas imediato. todas as séries, na sala de aula. Né? É isso que eu dizia, secretário. Então, esse número é efetivo. 4.400 deve ser efetivo, né? 5 mil é 5 efetivo. mil e pouco. Por exemplo, ó, só para contextualizar melhor, o secretário não sabe quantos alunos vão se matricular. Ele tem uma projeção, de acordo com os últimos 5 anos. E é exatamente aí que tem a figura do professor provisório. Não, e tem outra, Muniz. Por exemplo, na prefeitura, quando a Socorro Zerou? era Conseguiu prefeita, ela zerar. zerou. Foi. Né? Mas você não zera. Porque tem um professor que vai entrar de No ano atestado, seguinte, tem um professor que vai se aposentar, tem um professor que vai ficar de licença, tem um professor que tem as variáveis da vida. Essas variáveis da vida você não controla. Então sempre você vai ter professor provisório. O que nós costumamos colocar na educação como situação ideal é você ter 70% de professores de fato efetivos, se for maior, melhor ainda, quanto maior, melhor, mas pelo menos 70%, e 30% de professor flexíveis, que é esse provisório que ele vai vir de acordo com as necessidades. Professor, tem um assunto que eu acho que se faz necessário ser questionado aqui. É o financiamento do sistema educacional do nosso país. Luxemburgo, que é tido como a república que tem a melhor qualidade de ensino do mundo, investe apenas 3,27% na sua educação. Pública. Educação pública. Pública. Os países nórdicos Visitei esses dias. não chegam a 5%. O Brasil, no orçamento deste ano, está reservado 6% do seu PIB para tratar da educação pública. Falta recurso ainda para um avançar mais acelerado? Falta, Narciso. E eu vou lhe explicar a diferença de lá para cá. Você falou de 2 Países Baixos, por exemplo, né? Para que você não sabe, Países Baixos é na Holanda, são vários, um conglomerado de países. Bélgica, que estão ali numa região, né? E que de fato é um dos mais desenvolvidos na educação. Visitei escolas lá esse ano, inclusive. Fui olhar de perto qual que era isso. Nós estamos falando de uma Europa ocidental,
Uma Europa onde a política de bem-estar social aplicada no início do século de 1900 e veio até o final dos 2000, levou uma condição de distribuição de renda e condição das pessoas de uma forma muito elevada. E com isso possibilitou a eles a pagarem uma escola particular. Não existe escola pública, de fato, de direito. Existe para aqueles que não possuem condição um fomento do Estado que ele paga este aluno na escola particular. Mas uma escola como é a nossa no Brasil, a verdade é muito difícil ter no mundo. O Brasil ele tem um SUS que não existe no mundo. Exato. E tem um LDB que não existe no mundo. Daí o motivo deles... Então a ele diferença menor, de investimentos é distintos. Num país de desigualdade social que o Brasil tem, se o Estado não prover, Não tem. não tem. Não tem educação. Voltamos para a década de 50, quando você colocou que você estudava e lá a educação era melhor, mas era educação para rico. Só o rico estava na escola. E quando você faz equidade social, você oferece educação, saúde, assistência, moradia para quem precisa. Enquanto nós não resolvemos a equação de distribuição de renda melhor estratificada no país, nós vamos ter ainda investimentos significativos. Por exemplo, na educação. Secretário, eu ia apresentar uma emenda, que eu vou lhe explicar, e até conversei com a deputada Socorro, mas ela ficou meio... Com receio. Com receio, que era o seguinte, para poder ter mais dinheiro para a educação básica, era preciso fazer uma mudança na superior. No curso superior, que o Estado talvez gaste mais do que gaste na básica. E o que eu dizia para ela? Deveria ter uma emenda que, em princípio, tudo seria pago no curso superior público. Mas de que maneira? Você faz o Enem, bora ver quem passou. Aí ia fazer um estudo da situação familiar. Socioeconômico. Situação econômica. Não, esse aqui tem condições de pagar. Aí paga. Estados Unidos é parecido. Quem não tem... Calma, Narciso. Quem não tem condições de pagar, o Estado banca uma bolsa. Isso era melhor para o reitor, sobraria mais dinheiro para a educação, para investir na educação básica, mas ela acho que é polêmica essa questão. É bem polêmico. É bem polêmico. É bem né? polêmico, é bem polêmico. Eu falo que é bem polêmico. Mas sabe por quê? Só para concluir. Porque se você for em Brasília e fizer uma pesquisa, lá tem 70% de alunos da UNB, Universidade Nacional de Brasília, que é pública, de filhos de ricos. Quer dizer, são os pobres bancando os ricos. Que pagam imposto igual. Exatamente. Né? Proporcionalmente à sua condição. Exatamente. E eu acho isso... Como é gostoso esse debate, né? E aqui eu vou colocando algumas agendas progressistas que a gente na vida defende. Agora mesmo foi aprovado no Senado, graças a Deus mantiveram as cotas. Só teve um parlamentar do Acre que votou contra. Né? Mas eu não vou citar nome para poder... A aprovação das cotas. A cota é essa reparação. Os 50% das universidades serem destinadas para alunos de escolas públicas, negros, pardos e indígenas, é uma reparação Sim. que você está apresentando. Então, de certa forma, essa equidade começou. O negro entrou para a escola agora. O pobre, a mocinha lá do Taquari, fazer medicina foi agora. Agora que eu te digo, numa política de inclusão. Nós não podemos... mas tem que ser competitivo. A minha filha, uma pessoa de classe média que estudou toda a vida em escolas particulares, ela não tem como competir com um aluno que estudou na periferia, no interior do Acre. Não é igual, não adianta a gente achar que é. Exato. Não é igual. E isso a gente precisa compreender, que as distorções ainda que existem no Brasil precisam ser reparadas para a gente ter uma isonomia. Professor Heber. E ter uma melhor igualdade. Igualdade. Aí a gente compete. Professor Heber, no meio dessa conversa, quando o Osmili questionava, você disse Estados Unidos. Aí eu aproveito esta oportunidade para dizer,
Nos Estados Unidos, o ensino superior só é gratuito para quem não pode bancá-lo. Aí, com que recurso é pago os cursos superiores dos filhos dos pobres? Com o pagamento que é feito pelos filhos dos ricos que ocupam as universidades. Aí vem a minha pergunta. O senhor já foi professor? Sim. Já mexeu com o sindicato de professor? Discuto, dialogo com ele todos os dias. Todos os dias. Graças a Deus não tive greve E na minha por gestão. que é que os sindicatos dos professores não aderem à tese da escola pública superior gratuita para quem não pode pagar e paga para os filhos dos abartados? Se você chegar nas melhores universidades de São Paulo, se tiver 40 alunos numa sala de aula, 35 são de filhos de milionários que estão Na universidade pública, você está dizendo. nas universidades. Hoje públicas. mais não. Hoje mais não? Hoje mais não. Não, Diminuiu por causa, um pouco, né? por causa Hoje mais das cotas. Sim. Por causa Hoje mais das não. cotas. E isso era uma realidade, não era 95 não, era 99. Era? Aqui na própria UFAC. É. É porque Não o precisava, acesso era muito difícil. não precisava né? de ônibus para a UFAC. É. O acesso era muito difícil. Na década de 90, início dos anos 2000, para que você ia mandar ônibus para o UFAC se todo mundo tinha seu carro, todo mundo que era só filho de rico? Essa é a verdade. O senhor veio preparado para dar a Os resposta. ricos na escola pública. Essa é a verdade, na universidade pública. Na universidade Né? pública. E aí veio um FIES e um ProUni para dizer, vamos mexer nesse bagaço aqui, já que a gente não tem as cotas ainda, e veio o FIES e o ProUni para colocar o filho do pobre na particular. Depois, vem as cotas, dizendo, ó, escola pública, pelo amor de Deus, vamos aqui refazer uma reparação social, que eu acho justa. Temos aqui a escola que é de direito para ricos e para pobres. Vamos dar uma equidade, 50% para um, 50% para o outro. Mas, professor, aí sucedeu-se uma tragédia, que foi a proliferação das faculdades caça-níqueis. O Brasil tem 1.200 escolas de nível superior de direito, mais do que todas as escolas da Europa e Estados Unidos juntas. Mas, Narciso, essas universidades caça-níqueis, elas faliram com o tempo. Também tem que ver isso. Né? Um dia... Vai ter um processo, eu acho que a gente pode... Aqui mesmo no estado nós temos, né? O ministro está controlando aqui o tempo, mas a gente vai abrir essa discussão, eu acho que é importante porque eu fui diretor executivo durante 5 anos da FAMETA. Vamos fazer o seguinte. E aí a gente entrar nesse assunto de forma muito Já, tranquila. a gente entra nesse assunto já no próximo bloco, tá bom? Vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Até já. Voltamos com a última parte do nosso programa de hoje, quase que eu digo entrevista da tarde, né? Mas ainda bem que é no mesmo canal. Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco. Hoje recebendo o secretário de Educação, o professor Aberson Carvalho. 3 informações aqui rapidinhas, aliás, 4. A primeira, ainda este ano haverá uma convocação, ocorrerá ainda o lançamento do edital para a contratação de 3.500 servidores da educação, a maioria aí professores, concurso público. Convocação de mais 4.000 professores provisórios. Já fizemos. É mais emprego para muita gente aí. Liberação de 2 milhões para salvar o futebol acreano. Lançamento oficial do programa Alfabetiza Acre, política de alfabetização territorial do estado do Acre. Aí, notícia boa para combater o analfabetismo. E início também dos Jogos Escolares Brasileiros, o pessoal viajou já essa semana, exatamente, representando aí várias categorias aqui, com apoio do governo do estado, com apoio da Secretaria de Educação. Eu falava aqui em off, por dever de ofício, eu converso com alguns colegas jornalistas dos estados do sul e do sudeste, não estou falando do norte, do nordeste, não, do sul e sudeste, as regiões mais ricas. Os pais dos alunos que moram nesses estados não têm certeza se vão conseguir vaga, seja na educação infantil, no ensino médio, não tem certeza. Aqui o cara, se ele não conseguir vaga no colégio acreano, ele consegue na ética. Se ele não conseguir na ética, ele vai conseguir lá no bairro onde ele mora, na Baixada da Sobral, na Escola Boa União,
que é tão Boa quanto. moderna, então vamos plantar as escolas do centro. Olha a diferença. Aí o Márcio disse, mas olha, o Acre é o tamanho de um ovo. Mas olha, vamos levar em consideração também o nosso PIB e o PIB de São Paulo, o PIB do Rio, o PIB de Minas Gerais, né, secretário? Tem que ser levado isso em conta. Mas o senhor ia falando sobre algo, se você quiser falar algo sobre isso também pode, mas se não, o senhor pode ir direto ao apontamento que o senhor ia fazendo na virada do bloco. Vou ser breve, porque o professor fala demais, sabe? Você bem breve, bem objetivo. Uhum. De fato, o Acre, graças a Deus, a gente tem uma infraestrutura de escolas que, assim, atendem todas as nossas demandas. Mas temos no nosso plano de governo a construção ainda de mais escolas, porque nós estamos voltados ao ensino integral. Então, nessa perspectiva do ensino integral, nós vamos estar construindo mais escolas para poder a gente avançar ainda mais nessa qualidade. Mas só para a gente fechar o assunto anterior, sobre a questão do ensino superior, os Estados Unidos ele tem essa política que é voltada mais um pouco ao Estado mínimo, né, onde o poder público paga para quem precisa. E aí o Narciso colocou sobre a situação de diversas faculdades que o Brasil abriu, né? É de fato uma discussão que nós estamos fazendo hoje no país. Até que ponto isso é saudável, até que ponto temos qualidade. Porém, a gente também precisa compreender o dinamismo. Por exemplo, nós temos hoje municípios que não têm uma universidade. Então, como a gente resolve essa equação? A universidade só deve ser no grande centro ou devemos ter uma política nacional de universidades descentralizadas nos locais ainda onde não possuem? Então, é uma realidade que a gente precisa discutir. Eu acho que a qualidade da educação do ensino superior precisa ser discutido, volto a dizer, a gente precisa discutir isso também. E para que estamos formando? Não para ser um balcão de negócio, mas para o que o país precisa. Qual o plano de desenvolvimento do país, para que áreas nós vamos estar avançando nessa discussão do ensino superior. Falo aqui do Acre, que o Acre, entre o país, é um dos estados que mais tem gente com diploma de ensino superior, proporcionalmente. Na região norte é o segundo colocado. Dentro do país está entre os 10 primeiros colocados com nível de ensino superior. Então nós temos no Acre uma iniciativa muito forte de formação, principalmente por conta de professores licenciados, aí a gente tem que puxar um pouco a sardinha, muitas formaram em pedagogia, ciências biológicas, química, física, matemática, português, enfim, né, que acabam trabalhando, sendo professores dentro do nosso quadro. Mas nós temos a grata surpresa de, graças a Deus, ter uma estrutura educacional que comporta a nossa demanda. Precisamos avançar e melhorar? Creio que sim, porque nós vamos avançar ainda mais para o integral. E eu acho que o integral é o futuro da educação e eu acho que o integral é a melhoria que nós estamos tanto falando da qualidade da educação. Secretário, eu vejo de vez em quando críticas sobre, e até o próprio governo federal andou querendo acabar com as escolas militares. Eu tenho um bisneto com 16 anos, né? Porque lá em casa todo mundo é precoce, não, vocês não vêm olhando com essa cara não. Todo mundo é precoce, né? Eu sou velho não, viu? Tenho um bisneto de 16 anos que estuda numa escola militar, né? E as melhores referências eu tenho sobre elas, questão de disciplina, questão de matérias, questão da organização, enfim, eu só tenho elogios. Qual é o pensamento do secretário e do governo sobre as escolas militares? As escolas militares é um compromisso do governo. E no dia que o MEC estabeleceu um comunicado dizendo que nós não iriam mais fomentar, o governador me ligou imediatamente dizendo, olha, é nossa prioridade. E aqui eu estou falando, você pai que tem filho nas escolas militares, é uma prioridade deste governo, elas serão custeadas pelo Estado e a gente não tem dúvida da melhoria, do avanço para aqueles alunos. Nós temos no nosso plano de governo a expansão de mais 10 escolas militares ou cívico-militares que estamos fazendo para já iniciar no ano que vem. Mas eu tenho uma clareza muito grande sobre isso. Existe uma discussão muito forte, Ministério Público, entre outras instituições, questionando essa questão da escola militar. Eu costumo dizer que a escola militar ela é uma escola similar na área pedagógica com qualquer outra. Sim. A parte pedagógica não muda. A relação de ensino é o mesmo professor que está na militar está em outra escola, exatamente, cumprindo carga horária. O que muda é a doutrina, o que muda é a filosofia. Mas não devemos ter esse tipo. É a opção do pai, é a opção da mãe. Eu tenho escolas que não são.
Eu tenho escolas que são católicas, Isso. por exemplo, São José, que é uma escola conveniada, o São José lá de Cruzeiro do Sul. Eu tenho escolas protestantes, por exemplo, aqui do lado, nossa. João Calvino. João Calvino. É uma escola protestante, tem lá em Cruzeiro do Sul também, que é conveniada, é pública. Né? Eu tenho escolas espíritas. E é o mesmo conteúdo, né? E é o mesmo conteúdo, só. porque a pedagogia não se muda. O que muda são doutrinas. E como o Estado é laico, eu acho que quem escolhe é papai e mamãe, decide. Então aqui a gente tem uma compreensão muito clara que as escolas militares, elas vão continuar avançando no modelo e doutrina. Porém, a parte pedagógica, militar nenhum mete a mão. A parte pedagógica é da autonomia, da educação e do professor. Eu, novamente, Muito prazer. secretário, quando eu cursava primário da minha época, o ginasial da minha época, Faz tempo. faz tempo, mas eu não tenho bisneto de 16 anos. Tá bom. Coloque-se. Então, secretário, eu me lembro que naquele tempo, quando o professor entrava na sala de aula, como símbolo de respeito, tão somente de respeito e nada mais, os alunos levantavam-se, sentavam-se. Que acontece hoje nas escolas militares. Isso, ótimo, eu vou chegar lá. Aí o que é que acontece? Aí o professor dava uma andada parede a parede, e quando as carteiras estavam desalinhadas, aí ele olhava. Que é a disciplina que tem hoje nas escolas militares. Narciso, só uma ligeira interrupção. Os alunos é que depois vão arrumar as salas quando uma equipe todo dia Eu para arrumar a estudava sala. numa escola limpar. agrícola no interior do Rio Grande do Norte, que agora o senhor falou do Rio Grande do Norte, e lava a boca quando falar do Rio Grande do Norte, tá? É minha segunda cidade. Natal é minha segunda cidade, só para registrar. Tá? Ah, é? É, tem um IPTU lá. Devia ter conversado primeiro com ele antes de dizer isso. Viu, secretário? Foi desnecessário. Desnecessário. Então, essa disciplina que hoje existe nas escolas militares, já existiu outrora nas escolas não militares, e que a respeitabilidade entre aluno e professor foi se degenerando. A minha pergunta é a seguinte: quando é que a ordem Foi invertida. nas escolas não militares for equivalente às escolas militares? É possível isso acontecer? Eu acho, Narciso, e aí eu estou falando para dois constituintes, né? E é o bacana da democracia é isso. Eu estou falando para dois constituintes. Foram vocês que lutaram para essa liberdade, para essa diversidade, quando vocês foram constituintes da nossa Carta Magna. A liberdade proposta, quando você tem ali a ditadura militar, você tem aquele rompimento, era uma negação daquilo. E aquilo foi se construindo, foi se desenvolvendo nessa construção social que temos hoje. Concordo com você em alguns aspectos na questão do respeito. O respeito nunca é demais. E nem de menos. Então, o respeito ele é necessário. Concordo com você que muitas vezes se questiona a autoridade do professor no momento como hoje. Mas todo dia nós temos na TV, no seu próprio jornal, aqui no canal, você tem na TV filho batendo em mãe, filho batendo em pai. É um problema social que não é da escola. Bem. Eu acho que a mão se perdeu na instituição família. E querem colocar e Exato. atribuir à escola hoje uma responsabilidade que não é nossa. E não aceito, viu? Fique registrado, não aceito. Professor não é pai nem mãe de aluno. Papai e mamãe estão em casa e ele que tem que educar. O que nós fazemos na educação é ensino e conhecimento científico. A educação inicial é da família. É da família. Estou querendo jogar isso Então, também com relação às drogas. em Responsabilidade tudo. da escola, o professor. A instituição escola virou dona de tudo, virou responsável por tudo e não é. E isso, pedagogicamente, que fique bem claro, nós não aceitamos. Enquanto secretário, não aceito. Eu acho que o que está faltando no país, o que está faltando no mundo hoje, é a instituição família.
Sim. É a instituição mais fragilizada hoje em nossa sociedade. Concordo plenamente. E sem ela, culminamos nesses fatores. Que aí precisamos de uma escola com uma doutrina mais conservadora, posso assim dizer, terá que disciplinar o papel que não é dele, é de casa. Se minha filha ou meu filho, ele ultrapassa as linhas do respeito, da democracia, desse processo de relação social, é uma responsabilidade minha enquanto pai. Não é o professor, sou eu. Pai, mãe, vem aqui na escola numa reunião. A situação é essa. Secretário, eu vou dar um pequeno exemplo que você está afirmando para concordar com o que você disse. No passado, Narciso, não muito recente, mas também não muito atrás. Ainda hoje, eu tenho sobrinhos que quando chega para minha benção é tio. Entendeu? Essa também é uma educação da família. É uma referência de família. Então, assim, eu acho que a gente precisa deixar, e aí é uma função, o estado de bem-estar social, ele acaba te levando a dizer tudo é obrigação do Estado. Né? E isso é um problema, porque acaba conflitando com esse processo. A gente precisa deixar claro que o Estado não é responsável por educar socialmente. Ele educa cientificamente. Quem educa socialmente é a sociedade, é a família, é o vizinho, é o bairro, é onde ele convive. E eu acho que aí a gente precisa abrir discussão. Um dia desses estavam me colocando uma situação de que a mãe chegou, olha só o que é que aconteceu. A mãe chegou, levou os filhos para dentro da escola e disse, não, toma que o filho que ele é de vocês, eu não aguento mais. A diretora me ligou, e aí o que é que eu faço? Eu digo, conselho tutelar. Não dá para a gente assumir papéis. O Estado já assumiu muita coisa. Sim. Né? Pode até ajudar, Pode até ajudar. Né? Não, o papel a gente ajuda. Mas imagina só você ter hoje professor sendo ameaçado dentro de uma sala de aula, professor sendo agredido porque deu uma nota baixa. Não podemos aceitar. Mas é um problema que é social e não é de segurança só. Se nós resolvermos a sociedade, a segurança vira reflexo, a educação vira reflexo, a saúde vira reflexo. E isso a gente precisa construir juntos. E aí, dentro da sociologia, a gente fala que é o que nós chamamos de solidariedade. Isso. Secretário, rapidinho aqui, secretário. Nós estamos chegando ao final, já tem as Mas eu tenho um assunto a falar aqui. Houve um considerável atraso no repasse aos clubes da federação. Foi questão burocrática, organização interna, questão dos clubes ou da federação? O ano passado nós erramos, e aí é importante a gente assumir também, nós erramos achando que nós poderíamos fazer um fomento direto, como é feito em algumas federações. Mas para o futebol acreano não foi possível fazer esse fomento, era necessário ter uma lei, porque o fomento era para os clubes. Então, como os clubes são privados, né, eles não poderiam receber de forma direta. E com isso, nós não tivemos o repasse do ano de 2022 e somamos os 2 anos e fizemos o repasse agora, onde a federação, o governo do estado fez, o governo pagou 2 milhões de reais para que fomentasse os clubes acreanos. E nessa construção, foi uma construção dialogada com os clubes, dialogada com a federação, e hoje o dinheiro está na conta, os clubes para o ano que vem já têm novas perspectivas, tem conta que estão pagando e tem conta que vão investir, mas já estamos discutindo também o fomento do ano que vem. Secretário, eu acho até que o Estado não deveria bancar clube de futebol. Eu, por exemplo, na época que eu jogava, modéstia à parte, eu fui um craque, jogava na seleção cruzeirense de futebol. Da seleção? Sabe o que é que nós fazíamos, nós jovens? Fazíamos teatro, porque não tinha nada na época, televisão não tinha coisa nenhuma, teatro no final de semana, sábado e domingo, lotava para arrecadar recursos para comprar camisa de futebol, bola, para fazer o campeonato cruzeirense. O teatro fomentando o futebol, está aí. É uma boa. É uma boa. Mas, secretário, eu queria que você falasse também, antes de encerrar o programa, sobre eu me interessei enormemente sobre o projeto do Centro Olímpico que vocês pretendem criar aqui no Estado. Vamos estar apresentando para a bancada também, né? O projeto está pronto, é um sonho dos acreanos, é um projeto para você trabalhar o esporte do alto rendimento. Nós não temos estruturas físicas para o esporte do alto rendimento. O Arena da Floresta, você está nos assistindo, já está quase pronto. Nós estamos já finalizando as adequações para o ano que vem, para os jogos dos estaduais. Tá? A etapa estadual já vai estar aberta
né? Muita coisa estamos melhorando lá no Arena. Estamos na fase da compra da nova arquibancada, né? Que vai compor a Arena lá da Floresta, e adaptações no vestiário e no campo de treinamento. Iluminação, campo, essa parte de incêndio, tudo já está feito, graças a Deus a gente está avançando bem, e em breve a população irá receber o palco do futebol, né, que é o Arena da Floresta. Mas ali naquela região, nós desenhamos um complexo, que é esse Centro Olímpico. Só que nós entendemos que naquela região também era necessário ter parques, porque a região de São Francisco não tem. Você tem aqui no 1º Distrito. Você tem aqui o Parque do Maternidade, você tem um Parque do Tucumã, você tem um parque lá do lado do São Francisco, você tem vários parques na cidade. Mas quando você olha para o 2º Distrito, São Francisco, uma população que cresceu muito, você não tem. E nesse desenho, nesse novo layout que nós estamos trabalhando, você tem pistas de caminhada, de passeio, quadras para o amador, quadra para a população, para que todo mundo possa curtir esse espaço. Não adiantava a gente fazer um Parque Olímpico do Rio de Janeiro e estar fechado como hoje é um investimento público, onde as pessoas não utilizam. Então, o desenho apresentado, orientado pelo nosso governador Gladys Cameli, apresentamos para o Fufuca se comprometeu em já liberar uma parte agora, mas também vamos apresentar a nossa bancada para que a gente possa, de fato, ter o esporte na área do atletismo, da natação, de todas as modalidades, Legal. o esporte em alto rendimento. Só para você ter ideia, até hoje, o nosso ginásio esportivo do Acre é o Álvaro Dantas, ginásio coberto. O Construído nos mesmo anos que eu 70 encontrei ainda. quando cheguei no O Acre. mesmo que você encontrou quando chegou no Acre. Não dá mais. Então precisamos de um Tem que equipamento avançar. moderno, Com um certeza. equipamento que atenda não só a etapa nacional, mas a etapa internacional, visto que a gente tem Peru e Bolívia aqui do lado, podendo fazer um circuito internacional. Doutor Narciso, suas considerações finais. Eu até ia pedir esse tempinho restante, Dá para fazer as duas coisas, ou faz a pergunta e já se despede. já me despedindo e agradecendo a sua presença. Foi muito proveitosa, né, Osmir? Muito. Muito. Deverasmente proveitosa. Melhor do que eu esperava. Em 1941, logicamente, você já era rapazote nessa época, viu? Chega ao Não dá para Brasil aguentar isso, secretário. um judeu austríaco de nome Stefan Zweig. Judeu austríaco, logicamente, fugindo do nazismo. Na Primeira E Guerra. ele vem ao Brasil, faz um reconhecimento em todo o nosso território nacional, e ao verificar a nossa imensidão de recursos naturais, 20% da água doce do mundo, as maiores florestas, o melhor clima. Ele escreveu um livro chamado Brasil, o País do Futuro. Esse futuro, no meu entender, depende desse recurso, mas, sobretudo, da educação do nosso povo. Se vivo fosse, quantos anos esses judeus precisariam ter para ver o futuro do nosso país chegar? De forma bem rápida, eu acho que o Brasil já é o futuro. O Brasil alimenta o mundo, Narciso. O Brasil é o país do turismo. O Brasil é um país acolhedor. O Brasil sofre mazelas todos os dias, que a gente não vai discutir aqui quais são, e ele consegue superar e sobreviver com resiliência. É esse o Brasil do futuro. Mas nós podemos ser um Brasil muito melhor se a gente avançar ainda mais na educação, na cultura, no esporte, As questões sociais. nas questões sociais. Osmir, Secretário, eu quero lhe cumprimentar, parabenizar pela entrevista, por ter vindo aqui conosco, e dizer que os elogios que eu ouço sobre sua pessoa, em vários lugares, eles são merecidos. Obrigado, Osmir. Quero aqui agradecer a participação. É um prazer, um sonho estar aqui nessa tribuna com o Narciso, com o Obrigado. Osmir, com o Muniz, né? A gente que vive, eu sou um amante da política, né, de muito tempo, nasci na política, me criei na política, estou como gestor, mas não sou político, né?
faço política, mas não sou, porque você precisa ser um agente nesse processo. Mas quero aqui, de fato, agradecer essa oportunidade para falar daquilo que eu mais amo, que é a educação. Eu sou amante da política, mas sou casado com a educação. Então, isso nos dá hoje esse bom bate-papo, foi um prazer. Falamos do macro, do micro, do local, do nacional e do internacional, e isso mostra aí o quão bom é discutir educação, o quão bom é falar sobre o futuro do país, que passa pela educação. Foi um prazer recebê-lo aqui, secretário. Parabéns pelo trabalho, sucesso. Obrigado, meu amigo. Nesse seu novo desafio. Obrigado, meu amigo. E que fique aqui registrado, digo, Aberson Carvalho é um dos secretários mais acessíveis. O Márcio sabe disso. Ontem a gente estava aqui, na hora do almoço, eu sabia que ele estava, sei lá, em reunião, imediatamente retornou a ligação. Dá um jeitinho, é assim. Muito obrigado. Sucesso e bom fim de semana. Obrigado, meu amigo. E a você que esteve conosco, muitíssimo obrigado pela audiência, pela companhia, pela preferência. Boa noite e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Que Deus nos conceda uma semana abençoada. Boa noite.